Canaã, né? Eles estavam em Gades Barneia, quase ali na fronteira, quase ali perto do Jordão, bem próximo do Jordão. O Jordão seria uma outra barreira que eles iriam passar, como Deus atravessou eles no Mar Vermelho. Eles iriam atravessar o Jordão também sem nenhuma dificuldade, porque o Deus que libertara o seu povo era um Deus poderoso que sustentou esse povo, arrancou eles com mão forte. Então jamais seria uma barreira intransponível o Jordão. O Jordão seria possível a travessia dele, porque Deus é que conduzira aquele povo, que estava conduzindo o povo. Mas o povo, por desobediência e incredulidade, toda aquela geração, com exceção de 2 homens de Deus, Josué e Calebe, entraram em Canaã. E toda aquela geração que saiu do Egito por desobediência, incredulidade, por não perseverar na obediência, eles todos morreram, foram sepultados no deserto. E a mesma coisa acontece hoje, a mesma coisa. Muitos aceitam Jesus e eles começam, e aí saem na disparada, querem abraçar tudo que vê. Hoje nós temos um perigo muito eminente, muito terrível, que a internet, por um lado, ela é uma ferramenta poderosa de evangelismo, uma ferramenta maravilhosa, veio para facilitar a nossa vida, veio para integrar as coisas, é muito bom, mas porém também tem sido uma ferramenta terrível, uma arma terrível na mão do diabo para derrubar muita gente. A gente, como ovelhinha de Jesus, a gente tem que comer no pasto de Jesus, amém? E não comer qualquer coisa. Quem te leva a pastos verdejantes é Jesus. Ele sempre te levará a pastos verdejantes e as águas tranquilas. Ele te guiará às águas tranquilas. Então não sai por aí comendo qualquer coisa. Ele vai te sustentar, amém? O Senhor é o meu pastor. Então não te precipita com as coisas. Vai passo a passo, passos firmes, amém? Não entra em areia movediça. Não vai na beira do precipício, que é perigoso. Cuida andar por aí em qualquer lugar, porque o lobo está à espreita, está aí só tentando tragar. Então vamos continuar servindo ao Senhor. Eu falei para uma pessoa há poucos dias, e a pessoa me disse assim: pastor Marcos, eu costumo visitar várias igrejas, eu vou lá, vou aqui, eu não tenho uma parada certa, eu visito, tudo quanto é lugar eu visito. Eu disse: não, é legal isso aí, mas veja bem, eu te mostro um perigo nisso aí. Há um perigo, né? Há um sério perigo nisso aí, porque você vai em todos os lugares, daqui um pouquinho você vai ficar frustrado com alguma coisa, porque sempre há divergências teológicas, né? Principalmente na questão de doutrinas e costumes. Tem igrejas que observam assim, tem igrejas que acham que isso aqui já não é pecado. Então é perigoso estar andando de igreja em igreja, estar para lá e para cá, não tem uma parada certa, né? E eu falei para essa pessoa, a pessoa disse: realmente eu tenho notado isso. Eu disse: pois então procura uma igreja e fica ali, te planta ali, dá fruto ali para a glória de Deus, porque é isso que Deus quer de nós, amém? Glória a Jesus, queridos. Vamos para a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Eu quero pregar aqui um texto bem conhecido dos irmãos. Já muitas pregações a gente ouviu desse texto, mas eu não me canso em olhar os mesmos textos. Semana passada eu estava lendo todo dia Mateus. Eu lia uma vez por dia Mateus, o livro de Mateus todo, o Evangelho. Semana toda, segunda-feira eu li Mateus, terça-feira eu li Mateus, quarta-feira eu li Mateus, quinta-feira, sexta-feira e parei no sábado. Todo dia lendo a mesma coisa. E não cansa, sabia? Não cansa, porque cada vez que você vai ler algo ali, parece que você nem passou por ali, de tão glorioso que é a palavra de Deus, de tão reveladora que é a palavra de Deus. E a gente já ouviu muitos sermões, muitas pregações em cima desse texto aqui, que os irmãos sabem qual o texto que é. Mateus capítulo 8, o verso é o verso 23, quando Jesus acalma a tempestade, amém? Você já deve ter ouvido muitas pregações desse texto aqui, desse episódio aqui, mas o Senhor me revelaram algumas coisas lindas, eu quero compartilhar com você. Mateus capítulo 28,
e o verso 3. Todos acharam, queridos? Agora fecha os teus olhos. Já que você achou, fecha os teus olhos e vamos orar a Deus por um momento para que Ele revele a sua palavra para nós. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui mais uma vez, neste local, neste endereço, Senhor, que foi escolhido por Ti, por todos nós, povo de Deus, para estar aqui nesse local adorando a Deus. Tem tantos locais, tantos lugares, Senhor, aonde ajuntam-se as pessoas para qualquer coisa, mas esse lugar aqui não é para qualquer coisa. Esse ajuntamento desse povo neste lugar, nessa casa, Senhor, é para a gente adorar, para prestar um culto ao Senhor. E eu quero, meu Deus, te pedir nesta noite, Paizinho querido, revela a Tua palavra aos nossos corações, fala com a gente, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, sair daqui orientados pela Tua palavra, fortalecidos, alimentados pela Tua palavra. A Tua palavra é alimento para a nossa alma. Queremos sair daqui hoje fortes espiritualmente, fortes, meu Pai, espiritualmente, porque, meu Pai, amanhã, Senhor, nós vamos precisar, meu Deus, dessa graça sobre a nossa vida para enfrentar os problemas. Todos os dias, o Senhor mesmo é quem falou, basta cada dia o seu mal. E nós sabemos, meu Deus, e nós sabemos que amanhã, Senhor, amanhã algumas coisas fora daquilo que a gente programou pode acontecer, os imprevistos podem acontecer, e nós queremos estar preparados para qualquer eventualidade. Meu Senhor, nos prepara nessa noite. A Tua palavra, ela vem com esse intuito, Senhor, de nos preparar, de nos fortalecer. E eu peço ao Senhor nesta noite, encarecidamente, pelo amor do Teu nome, Senhor, fortaleça o Teu povo, meu Pai, para que o Teu povo, Senhor, saia daqui hoje fortalecido. Ninguém venha sair daqui, Senhor, da mesma maneira que entrou, mas sim tocado de alguma maneira, Senhor, pela Tua gloriosa palavra. Eu Te glorifico, eu Te exalto, meu Senhor, pelo grande e glorioso privilégio de estarmos aqui reunidos para ouvir uma vez mais a exposição da gloriosa palavra, grande geradora de fé em nossos corações. Ó Pai querido, fala com a gente agora, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, Jesus. Glória a Deus. Quem está comigo aqui? Está comigo. Glória a Jesus. Vamos lá então, Mateus capítulo 8, verso 23, que diz assim, ó: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então quem é que segue quem, irmãos? Os discípulos seguem Jesus. Sempre foi assim, irmão. Não vai esperar que Jesus vai te seguir, tá? Amém? Os discípulos seguindo o mestre. Sempre foi assim. A irmã falou uma coisa aqui, eu na hora que eu li isso aqui agora, veio isso na minha cabeça aqui, na minha mente, o Espírito Santo. E a irmã falou aqui que Deus cuida de tudo. E é bem verdade que Deus não está a nosso serviço apenas. Deus não está à disposição para atender somente os nossos pedidos. Irmãos, claro que não se compara, Deus é incomparável. Deus é incomparável. A gente faz uma coisa de uma vez só. As mulheres têm mais habilidades que os homens, né? Mas os homens, estou falando aqui por nós homens, é uma coisa de cada vez, sim ou não, irmãos? Se pedir para fazer outra coisa ao mesmo tempo, a gente já se embanana, né? Agora as mulheres cuidam do filho, estão lavando louça, estão aqui mexendo com o carrinho, estão lavando louça, vão fazer uma coisa, botam lá uma galinha para assar, já vão cuidar lá botam roupa na máquina. As mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo, elas têm essa habilidade, as mulheres. E parabéns para vocês, minhas irmãs. Amém? Foi Deus que criou vocês assim. E glória a Deus por essas mulheres valorosas nas nossas vidas. Os homens querem glorificar a Deus pelas suas esposas. Glória a Deus. Então, Deus não se compara com ninguém. Deus não se compara com ninguém. Mas Deus, agora imagina quantas coisas que Deus faz ao mesmo tempo. Quantas coisas que Deus faz ao mesmo tempo. Imagina, Deus está, claro que
Deus é onisciente, onipotente, onipresente, que são atributos exclusivos da sua pessoa. Ninguém tem esses atributos, são exclusivos de Deus. Deus é onipotente, pode todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe todas as coisas. Amém? Ele é Deus poderoso. Agora imagina só quantas coisas que Deus tem para fazer, né? Quantas coisas. Claro que Ele criou leis, por exemplo, a natureza. A irmã falou aqui que a gente joga uma sementinha, vira as costas, a terra, né, por si só, ela faz todo o processo. Daqui a pouquinho já germina, né? Nasce o brotinho, está uma árvore e tal, dá frutos. Ele criou leis para isso. Ele não fica ali ocupado com essas coisas. Mas tem muitas coisas, principalmente relacionadas a nós, filhos dele. Ele se ocupa. O Salmo 40 diz que esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, ou seja, uma exclusividade. Tem momento que Deus diz, não, eu vou atender, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu vou atender esse meu filho aqui, exclusivo para ele. Sabia, irmão? Que privilégio, hein? Isso não é para qualquer cabeça entender uma coisa dessa, irmão. Só nós entendemos isso, que Deus muitas vezes para com tudo que Ele está fazendo para atender o nosso pedido. Que Deus maravilhoso é esse, hein? E olha quantos filhos Ele tem. Isso aqui, irmão, é para quem tem fé. Eu estou falando para quem tem fé. Quem tem fé? É assim que Deus faz. Deus ouviu, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, porque eu esperei com paciência nele. Eu clamei por ele. E aí de tanto eu clamar, é aquilo que Jesus vai falar lá em Mateus, capítulo 7. Batei e batei, abrir-se-vos, ou seja, uma insistência minha, fez que Deus se virasse para mim e viesse me atender exclusivamente. Meu Deus, que coisa linda isso aqui. Amém? Que coisa linda isso aqui. Então, olha só. E entrando ele no barco, seus discípulos os seguiram. Nós temos que seguir ele. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Eu gostaria que você repetisse comigo. Uma tempestade tão grande. E você vai observar que tudo aqui é grande. Só menos uma coisa. Que está lá no versículo 26. Vê se você localiza lá. Tudo aqui é grande, mas uma coisa é pequena. Está no versículo 26. A fé. Amém? Vamos continuar? Verso 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, ou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se o quê? Então, olha só uma coisa aqui, observa comigo no texto aqui. A tempestade é grande, sim ou não? Já ouviu falar assim, ó, já ouviu falar esse ditado aqui? Isso é o crentez. É a língua crentez. Quanto maior a luta, maior a vitória. Quem já ouviu isso? Está aqui. Se há uma grande tempestade, pode ter certeza de uma coisa, irmão: a vitória vai ser grande. Se há uma grande luta na sua vida, a vitória é só esperar. A grande questão é que a gente muitas vezes não quer esperar, se desespera e chega até pular do barco. Alguns chegam até pular do barco. No desespero. Amém? Olha só, vamos lá comigo. Vamos continuar. Verso 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, olha só, eu quero te chamar a atenção aqui para o verso 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Meu irmão, o que eu faço, pastor, diante de uma tempestade tão grande? Verso 26, se eu tenho uma fé, se a minha fé é essa fé do verso 26, o que eu faço diante de um problema tão grande na minha vida, se a minha fé é pequena? O que eu faço? O que eu faço? Primeiro, eu clamo por Jesus. Ou melhor, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu
estou no barco, é inevitável, porque as águas, o mar, ele é vivo, um ser vivo, uma criatura viva, o mar é vivo, as ondas podem se levantar, os ventos de repente podem soprar, qualquer situação pode acontecer de repente, que venha fugir do meu controle. Há uma grande probabilidade. Quando eu entro no mar, eu tenho que saber disso, que o mar, as situações podem se apresentar assim, repentinamente, uma situação inesperada. É por isso que quando eles vão, eles levam boia, já prevendo de repente uma situação. Eles levam comidas de reserva. Eu sei porque eu tenho um cunhado meu que pesca, e ele fica 40 dias em alto mar. Ele esteve aqui final de semana na minha casa, final de semana passada. E ele estava falando, nós temos comida de reserva, nós temos boia, carregamos um bote atrás, que é um barco muito grande. Temos boia, bastante boias, colete salva-vida, nós temos um bote, um pequeno bote que vai atrás, porque qualquer situação, se a gente ficar à deriva, ou de repente afundar, ou uma tempestade, a gente nunca sabe o que vai acontecer, porque é imprevisível. E na nossa vida é assim. Na vida do cristão, uma vez que ele se decide por Jesus, irmão, não pensamos nós que agora vai ser só bênção na nossa vida, não, é imprevisível. Hoje você vai talvez estar na bênção, na bonança, mas talvez daqui uma semana ou daqui a 2 dias, você vai passar por uma luta, porque a presença de Jesus no barco da minha vida não significa ausência de tribulação. Agora me dá certeza que o barco não vai afundar, isso eu tenho certeza. Por quê? Porque Jesus está no barco. Amém? Diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, a presença de Jesus no teu barco não significa ausência de tribulação, mas te dá certeza que o barco não vai afundar. Sim, o barco não vai afundar. Eu estou entrando, eu estou indo. Pode se apresentar situações que eu não espere, que eu não estou esperando, fora daquilo do que eu programei. Aliás, não dá para programar muita coisa. Não dá para programar muita coisa. A verdade é que nós temos que andar com Jesus por fé. Amém? É aquilo que, a mesma coisa que aconteceu com Abraão, acontece com cada um de nós. Deus chamou Abraão e disse: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei ainda. Isso é fé. Você não sabe para que direção, Deus está te dizendo para você sair, você obedece à voz de Deus, e agora tudo que vai acontecer dali para frente, irmão, é por fé, é por fé, amém? É por fé, eu tenho que ter fé. Deus me chama para andar com Ele, não por vista, não pelo que eu vejo, não pelo que eu apalpo, mas pela fé, amém? O justo viverá pela fé, irmão. Eu não sei o que pode me acontecer amanhã. É o mar da vida, eu não sei o que pode me acontecer amanhã. A verdade é que as tempestades vêm, eu tenho que estar preparado para esse dia mau, esse dia de tempestade. Uma outra certeza que eu tenho que ter é que Jesus está no meu barco, amém? Mesmo eu tendo uma fé pequena. Olha só, o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui muitas coisas grandes, mas porém uma fé pequena. Olha o que eu vejo aqui, ó. Eu destaquei no texto aqui, quero pontuar algumas coisas aqui para os irmãos verem. Olha só, uma grande tempestade no verso 24. No verso 25, um grande temor, porque eles acharam que eles iam perecer. Uma grande súplica no verso 25, eles foram clamar a Jesus: mestre, não se dá que perecemos. Olha só, o verso 27, uma grande experiência, aqueles homens se maravilharam. Verso 27, uma grande pergunta: que homem é este? Verso 27, um grande homem. E o verso 26, uma grande bonança. Então tudo aqui é grande, menos a fé. Amém? Menos a fé. Mas porém, sabia que a fé é dada na medida que nós o buscamos? Sabia? Um certo dia os discípulos falaram assim: Senhor,
Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7, ele perguntou e ele mesmo respondeu. Pedro era muito afoito. Até 7, aí Jesus disse: não, eu não te digo até 7, mas 70 vezes 7 por dia. 70 vezes, dá 490 vezes por dia que eu tenho que perdoar o meu irmão. Quando Pedro ouviu essa notícia, essa palavra de Jesus, aquilo foi um choque nele. Aí ele pediu assim, ó: Senhor, se é assim, então acrescenta a minha fé. Amém? Se é assim, desse jeito, acrescenta a minha fé. E nós podemos pedir assim: Senhor, acrescenta a minha fé. Sim, podemos, devemos pedir: acrescenta a minha fé. A gente faz uma grande súplica no momento da tempestade, como os discípulos fizeram. Não se dá que perecemos, Senhor. Desesperados, fizeram uma grande súplica para Jesus. Havia uma grande tempestade, mas a fé deles era pequena. Sabia, irmãos, que pelo tempo que eles caminhavam com Jesus, quem está aí? Pelo tempo, quanto tempo você caminha com Jesus? Quanto tempo você caminha com Jesus? Pelo tempo que eles estavam caminhando com Jesus, não era para agir assim tão desesperadamente, irmão. Por que a gente se desespera tanto, irmão? Está 10 anos na igreja, não aprendeu ainda que a luta é inevitável. Eu não aceito, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu fui para a igreja, me batizei nas águas, meu Deus, que tanta luta, parece que a luta aumentou. Mas claro, meu irmão, mas claro, meu querido, a luta vai aumentar, os problemas vão vir. Agora que você está com Jesus, prepare-se. Sabe o que Paulo, quando falou para Timóteo, escreveu para Timóteo, da prisão em Roma, Paulo poderia ter feito qualquer outro convite, mas olha a forma que ele convidou Timóteo para o ministério: vem sofrer comigo como um bom soldado de Cristo. Amém? Vem sofrer comigo. Irmão, servir Jesus não é fácil. Não é fácil seguir Jesus e servir a Ele, não é fácil. Mas porém, irmão, é muito vantajoso servir a Ele, meu irmão. Amém? Servir a Ele resultará depois dessa vida aqui, porque se a gente pensar só nessa vida, é aquilo que Paulo disse: se esperamos nele só nessa vida, somos os mais miseráveis. Mas a gente não tem a nossa mente cativa às coisas daqui, nós não esperamos nele somente nas coisas daqui, nós esperamos que depois que nós encerrar aqui a nossa trajetória, nós vamos estar com Ele eternamente. E vai valer a pena todo o nosso esforço. Vai valer a pena. Eu tenho uma pequena fé, pastor. Eu tenho passado por tribulações que o senhor não queira. Se eu contar o meu testemunho, até o cachorro chora. Uma situação triste. Tenho passado por lutas, por ventos. É isso que o senhor está falando mesmo. É vento forte na minha vida. Vem para naufragar. Eu sinto que muitas vezes vem para me derrotar, mas não é não. Se você está com Jesus, meu irmão, você não vai ser derrotado em nome de Jesus. Você vai tirar lições disso aí. Você vai aprender com esse problemão todo aí. Você vai sair do outro lado mais crente, mais temente, mais obediente, mais seguro. Quem pode dar um glória a Deus aí? Oh, meu Deus, é assim que Deus trabalha. Agora imagina comigo se Jesus, se tivesse escrito na Bíblia, algum trecho da Bíblia que tivesse escrito assim, ó, as palavras de Jesus falando assim, ó: se vocês se entregar a sua vida para mim, isso aqui é a tradução Marcos. Se vocês entregar a sua vida para mim, ó, a partir daquele momento em diante, pode ter, é só bênção, ninguém vai perseguir vocês, porque se houver alguém perseguindo vocês, eu mato na hora. Se aparecer uma Jezabel no caminho, eu fulmino com ela, eu acabo com ela. Se aparecer um Senaqueribes,
eu acabo na hora com ele. Eu não vou permitir que ninguém persiga os meus filhos. Não está isso na Bíblia. Não está isso na Bíblia. Pelo contrário, está ao contrário. Assim como me perseguiram, vão perseguir vocês. Me odiaram e vão odiar vocês. Vocês serão odiados por ser meus discípulos. Então ele nunca prometeu facilidades na nossa jornada. É vento, é tempestade que vem aí. Mas se é grande a tempestade, eu te convido, faça um grande clamor, mesmo que a tua fé seja pequena, mas faça um grande clamor, porque Ele está pertinho de ti. Ele não está longe como a gente imagina. Não está longe como a gente imagina. Então não precisa se desesperar, é só clamar e saber uma coisa: Ele está pertinho de mim, Ele está no mesmo barco. Ele não ficou numa ilha e eu fui. Houve um episódio da Bíblia, uma outra narrativa de Jesus entrando no barco com os seus discípulos, indo para o mar. E nessa ocasião, ele até mandou os discípulos ir na frente. Eu preguei um dia aqui, e depois ele foi orar, despedir a multidão. Depois ele foi caminhando sobre as águas. Então ele nunca nos deixará sozinho. Ele nunca nos deixará sozinho. Basta apenas clamar por Ele, que Ele está dentro de você. Ele está aí com você, irmão. Esse grande homem. Que homem é este? Já pensou, irmão, caminhando já um tempo considerável com Ele, e não estavam sabendo lidar com a situação. Já eram para estar preparados, já eram para estar há degraus em cima, mas estão lá ainda. São imaturos, são afoitos, desesperados, não creem. Tem muita gente assim. Talvez não seja o nosso caso aqui, glória a Deus que não tem ninguém aqui, mas irmão, tem gente já com um tempo considerável de culto, de igreja, frequentador de igreja, de culto, né, cristão, já é batizado nas águas, participa na ceia, mas quando vem, irmão, não precisa uma grande tempestade como aqui não. Às vezes uma coisinha pequena, ele já se desespera, toca o pé pelas mãos, já quer abandonar Jesus, quer pular do barco, irmão. Tem muita gente hoje assim, abandonando Jesus por coisas tão insignificantes, que se for contar o testemunho para você, você diz: mas é por isso que você saiu? Não acredito. Sim, não cumprimentaram eu nunca mais fui para a igreja. Não me abraçaram, o pastor passou do meu lado, e não foi capaz de olhar nos meus olhos. Por isso que eu desisti de ir para a igreja. Eu pedi oração no grupo, não oraram por mim, é por isso que eu desisti, abandonei tudo. Por coisas tão insignificantes, coisas banais, sem nexo. Só misericórdia de Deus, qualquer coisa, pula fora do barco desesperadamente. Irmão, a fé é pequena, mas ela pode crescer. Quem está aí? A fé é semente. A fé é semente, e essa semente ela pode crescer, ela pode germinar, amém? Deus deu uma medida de fé para cada um de nós, mas eu não preciso ficar com essa medida de fé, pastor Marcelo. Eu tenho que buscar mais, eu tenho que buscar crescer. Irmão, acontece isso aqui na nossa vida, eu vou ilustrar para você entender. Eu estou aqui, longe, Jesus, eu ouço o evangelho, alguém me convida, eu me aproximo, estou aqui, nessa plataforma, aqui o lugar inicial, eu aceito Jesus, me batizo nas águas, aí eu passo a ter um pequeno conhecimento, eu estou aqui já, outros que estão chegando estão lá, eu já estou a um degrau na frente deles. Não é uma competição, mas eu digo na questão do conhecimento e da fé. A minha fé já está mais trabalhada, eu já trabalhei mais a minha fé, eu trabalhei mais o meu coração, já estou sabendo para onde eu estou caminhando, já estou me inteirando das coisas gloriosamente, já estou na frente, já estou buscando dons espirituais. Eu sei que Deus tem muitos dons para a gente, já estou buscando dom, já quero falar com o pastor daqui um pouquinho para dizer no que eu posso ajudar.
Está na frente, está um pouquinho na frente já. Buscou e a fé dele está crescendo. E ele vai crescendo, passando o tempo, ele vai crescendo. Ele vai aumentando, a sua fé vai crescendo. Ele vai tendo experiências com Deus e ele vai crescendo na fé. Tá, e por ele ter uma fé já mais na frente, uma fé mais trabalhada do que os outros, pastor, que estão iniciando agora. Quando vir a tempestade, de repente, ele não vai se desesperar? Até vai, irmão, porque ninguém é de ferro, amém? Quando vem os problemas, tem certas coisas que acontecem que a gente chora, dobra o joelho e vai chorar mesmo. E ele quer que assim seja. A gente se humilha na presença dele. Tem coisas que vêm para nos humilhar de fato, que é assim que Deus trabalha. Mas porém, na tempestade ele vai o quê? Opa, peraí, Deus está no barco comigo, ou seja, Ele está próximo de mim, eu não estou sozinho. Este homem que está comigo, ele tem poder para repreender o vento. Esse é o que está aqui, ó. Tem esse entendimento. Ele está comigo, ele pode repreender o vento, eu não vou naufragar, eu vou chegar do outro lado, eu vou ter vitória, eu vou conquistar, eu vou vencer na vida. Aí tem outro que está mais na frente, que está aqui, ó. Que está aqui, ó, já, ó. Aí muitas vezes ele nem pede, na hora da tempestade, ele nem se desespera. Ele sabe que ele tem o poder. Jesus disse: eis que vos dou o poder. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Então, em vez dele se desesperar e botar o pé pelas mãos e clamar por Jesus, euforicamente, desesperadamente, ele vai dizer: não, peraí, eu tenho poder, Deus me deu o poder para repreender esse mal, em nome de Jesus, sai para lá, Satanás, eu vou vencer, eu vou continuar. E ele está pensando assim, ó, ele não está pensando em desistir, esse que está aqui em cima, ele está pensando: poxa, que proveito que eu vou tirar disso? Eu quero aprender alguma coisa. O que Deus está me ensinando? Ele começa a pensar: o que Deus está me ensinando com isso? Por que Deus permitiu essa luta vir sobre mim? Por que o mar se revoltou contra mim? Por que essa luta? Por que essa luta? Deus quer me ensinar alguma coisa com tudo isso. Amém? Em que patamar você está? Eu te convido a acreditar mais. Eu te convido a confiar mais. Eu te convido a acreditar, a aceitar dentro do seu coração de uma vez por todas que Ele não está longe de ti, meu irmão. Ele está dentro de você. É que a gente, por que a gente não age dessa maneira, com tanta fé assim? Como eu falei agora há pouco, por que a gente não age dessa maneira? Sabe por quê? Porque em vez de nós focar os olhos naquilo que já recebemos, que é o poder para repreender o mal, para atuar no mundo espiritual, a gente tira o nosso foco dessas coisas divinas, celestiais, e põe o nosso foco só na tempestade e na fragilidade do nosso barco. A gente para de olhar para Jesus, que está dentro de nós, para de olhar, para de contabilizar, de acreditar naquilo que Ele já nos deu, nas habilidades que Ele já nos deu. E colocamos o olho no furacão, na tempestade que está agora se levantando, e na fragilidade do barco, e nos nossos companheiros que são imaturos. Que eu não posso me basear. Eu tenho que entender que no reino é assim. Uns estão lá na frente, comendo já um pirão recalcado, com farinha de milho, e tem outros que estão lá na papinha ainda. Amém? Tem outros que estão comendo uma comidinha um pouco, mas já, um conteúdo mais forte já. Comida mais sustanciosa, uma comida mais forte. E tem aqueles que estão lá comendo mingau ainda. Tem aqueles que não saem do mingau nunca. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, até agora eu não pude falar com vocês como a espirituais. O escritor aos Hebreus disse que pelo tempo, lá no capítulo 5 de Hebreus, que pelo tempo já era para vocês ser mestre.
Era para estar lá na frente já, na prateleira de cima, e vocês estão lá ainda, nos primeiros rudimentos. Um grande temor, uma grande tempestade, um grande clamor, porém a minha fé é pequena. E daí? Vou desistir? Não, essa talvez eu possa perder. Não, pastor Marcos, agora você deu um choque em mim. Perder? Sim, essa talvez eu possa perder. Essa talvez eu possa perder, eu posso sair como perdedor. Perdi. Ah, mas está com Jesus, mas perdi. Por falta de maturidade, por falta de buscar, de fortalecer, de acreditar que Ele está comigo, que o barco não vai naufragar, que Ele está no controle de tudo, que Ele tem poder sobre o vento, sobre a tempestade. Eu não acredito nisso tudo, então eu estou naufragando, eu estou perdendo, eu perdi. Mas porém, eu perdi porque tenho uma fé pequena, me falta maturidade, mas porém eu não vou desistir. Os discípulos tiveram essa lição, eles tinham o poder de repreender o vento, de fazer acontecer, porque eles tinham já habilidades para isso. Jesus já tinha dado poder para eles. Eles tinham o exemplo no mestre, o exemplo a ser seguido. Mas porém, não usaram, foram para Jesus, se desesperaram. E quando chegou em terra, depois disso tudo houve bonança, chegaram em terra. Você acha que os discípulos falaram assim, Senhor está bom, Senhor Deus abençoe, nós vamos continuar nossa jornada, o Senhor vai para cá, nós vamos para lá, vamos desistir de tudo, porque na primeira prova nós já fomos reprovados, né? É ou não é? Eu chamei vocês de homens de pequena fé. Ou seja, em outras palavras, estão reprovados já no primeiro teste. No primeiro teste, estão reprovados. Boletim, vai vir uma nota baixa na escola de Deus. Na primeira tempestade, a primeira prova, vocês já não passaram. Mas tudo bem, vamos continuar. Eles continuarão com Jesus. Quem está aí? Então, se você perdeu já alguma, não desista por isso. O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que fazer crescer a sua fé. E como eu faço crescer a minha fé? Porque é um interesse meu, estou falando por isso que eu faço, que é um interesse meu. Eu vou ler mais a palavra de Deus, eu vou buscar mais a Deus, eu vou estar mais com os meus irmãos, eu vou buscar mais no espiritual, eu vou me desligar mais das coisas terrenas, transitórias, e eu vou me ligar mais nas coisas celestiais. Quem está aí? E aí com isso, pastor, com isso eu vou crescer, com isso eu vou crescer. Pode fazer uma grande súplica, Ele te ouve. Diante dessa grande tempestade, faça um clamor proporcional. Faça um clamor proporcional à situação. Não faz aquela oração que não passa do teto. O mundo está desabando na cabeça. A situação está deplorável, está triste a situação. E o irmão vai fazer uma oração, ainda faz uma oração que não passa do teto. Sabe aquela formalidade, aquela coisa já costumeira, aquela religiosidade que a gente carrega com a gente? Vou dobrar o joelho por dobrar, porque a maioria dobrou. Irmão, Deus não quer isso de nós, amém? Não faça, se é um costume, se você faz por um costume, por favor, eu te aconselho, não faça mais. Se você faz por um costume, orar junto com a maioria, eu faço porque é um costume, eu oro junto com a maioria, não faz mais. Pastor Marca, que é isso? Sim, não faz mais, porque Deus não está te recebendo, não está recebendo a tua oração não está passando do teto. O que eu tenho que fazer? Fazer uma súplica proporcional ao vento que está soprando. Eu vou clamar. A irmã falou aqui, eu vou clamar até eu receber vitória. Acho que foi o irmão Fábio que falou, não sei. Eu vou clamar até eu receber vitória. Eu vou orar, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar, e Deus vai me atender, amém? Agora, se você está um passo mais na frente,
já passou pelas fases de menino e adolescente e tudo mais, já está num grau de espiritualidade mais elevado, você está soprando vento, está feio o negócio, olha para dentro de você, Deus está aí dentro, e dá uma ordem para o teu coração: aquieta-te, coração. Você pode fazer isso, porque muitas vezes a maior tempestade não é externa, a maior tempestade é interna, e essa aqui muitas vezes arrebenta com a gente. Porque quando você está fortalecido internamente, teu coração está cheio de Deus. A boca fala que o coração está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, está buscando, está orando, tem uma vida no altar. A tempestade que acontece fora é isso aqui, você tira de letra. Você vence facilmente. Você nem precisa nem clamar pelo socorro e se desesperar. Você vai dizer assim, ó: acalma-te, vento. Você mesmo, porque Ele te deu poder. Deu poder. Claro que faça em meu nome, diz Jesus. Em meu nome vocês expulsarão o demônio. Em meu nome. Mas vocês expulsarão. É vocês que vão expulsar. É vocês que vão agir dentro dessa situação. Não espere um anjo vir do céu, não espere alguma coisa acontecer, alguém fazer por você. Você mesmo pode agir, porque Deus te deu habilidades e aptidões e dons espirituais e poder e unção. Você tem uma vida com Deus, você pode, em nome de Jesus. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes a gente faz oração de hipócrita, oração que até Deus nem ouve. A gente faz assim, ó: Deus, faz isso por mim, Senhor. Deus, tem misericórdia de mim, faz isso por mim, Senhor. Deus, faz isso, Senhor, abre essa porta para mim. Aí Deus está lá do céu assim: ei, eu já abri. Ei, o que você não entendeu ainda? O que falta para você entender que eu já abri, eu já te dei a vitória lá na cruz, eu sou o teu Senhor, eu estou contigo, rapaz. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, Deus é contigo, rapaz. Deus é contigo, é isso mesmo que eu tenho para te falar hoje. Olha o verso 27. O final do verso. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe que homem é esse? É o homem que veio para ser o nosso modelo. É o homem que veio para ser o nosso modelo de cristianismo. Se nós acreditar em tudo que Ele falou, Jesus disse: se vocês acreditarem em mim, vocês vão fazer obras maiores do que essa que eu fiz. Eu vou para o Pai, Ele disse, eu vou para o Pai, não deixarei ninguém órfão, enviarei o Consolador para que esteja convosco, Ele vos guiará toda a verdade. Então Ele tem nos dado tudo para a gente avançar. Já era para muitos de nós, quem sabe eu mesmo que estou falando para vocês, já era para estar lá na frente, lá na frente. Estou alguns quilômetros para trás daquilo que Deus já projetou para mim, espera que eu já chegasse. Espera que eu chegasse lá. Deus esperava que eu chegasse já lá na frente, mas ainda eu não cheguei. Mas o culpado é Deus? Não, o culpado não é Deus. É que a gente tem realmente uma fé pequena, foi dada uma medida para cada um. E a gente não se interessa, muitas vezes não há um interesse por parte dos cristãos em dizer: Jesus, acrescenta a minha fé. Alguém diz assim, ó, que nem Pedro: Senhor, pecará o meu irmão contra mim quantas vezes e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes.
Não, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Pedro já deu um passo para trás. Mas, Senhor, então, se for assim, acrescenta a minha fé. Ou seja, se a gente acha impossível que uma pessoa te dê um tapa na outra face, e ainda você, não, eu jamais, me deu aqui, eu devolvo na mesma medida. Jesus disse, não, ofereça o outro lado. Ah, mas isso é impossível, pastor. Isso é impossível. Ficar quieto, eu sendo injuriado, sendo caluniado, injustamente. Então onde é que está aquela palavra de Jesus? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e dizerem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Aonde fica essa palavra? Eu não aguento a crítica e vou devolver na mesma medida, ou até mais. Onde é que está a minha fé verdadeira? Por isso que eu tenho que pedir, Senhor, acrescenta a minha fé, para que quando eu ouvir essas coisas, eu possa suportar, eu possa perdoar, eu possa perdoar muitas e muitas e muitas vezes, como tu falou, Senhor. E dá força para mim continuar também na jornada. Já que o pastor falou que as tempestades são inevitáveis, Senhor, então, por favor, me dá graça. É isso mesmo que Deus quer que você peça para Ele. Graça, porque as tempestades virão e você vai precisar estar com a fé firme para suportar as lutas. Sempre há um grande temor, porque e esse temor ele tende a crescer quando a gente olha para a gente mesmo. A gente deixa Deus à parte, e a gente olha para a gente mesmo. Aí, meu irmão, eu tudo posso, disse Paulo, mas em quem? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque se eu olhar para as minhas condições, muitas vezes, eu não vou conseguir vencer mesmo. Agora, eu tenho que saber de uma coisa: eu fui chamado por Ele, capacitado por Ele, revestido com as armas dEle, eu tenho tudo à minha disposição, Ele colocou tudo à minha disposição para eu ser um vencedor. Eu não vou para a guerra por minha conta e risco, eu vou para a guerra porque Ele me comissionou para isso, me chamou para isso, e Ele vai dar total respaldo para mim lá na luta. Amém? O Golias, quando veio afrontar Israel, e aí Davi, os irmãos sabem do episódio, da história, é muito linda a história. Davi chegou diante dele e disse: olha, tu tens afrontado o Deus vivo. Amém? Tu tens afrontado o Deus vivo, Deus de Israel, o Deus de Israel. Porque ele olhou para Davi e desprezou Davi. Disse: não, isso aí vai lutar comigo? Não tem nenhum. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Quando o diabo olha para uma pessoa e a pessoa não tem a graça de Deus, não tem o revestimento de Deus, e o diabo olha para ela e vê nela facilidades para atingi-la e destruí-la de uma vez. Até porque essa é a missão dele: matar, roubar e destruir. Agora, quando ele olha para uma pessoa que ela tem Jesus com ela, quando na tempestade que vem junto os males, a ação diabólica, quando ele vê que Jesus está no barco, se eles estivessem sozinhos, com essa pequena fé e esse medo, esse tamanho medo que eles tiveram, esse grande temor, com certeza, talvez eles teriam naufragado. Mas quem estava no barco com eles? Jesus. Amém? Você não vai naufragar, você não vai ser derrotado, você vai ser um vitorioso. Ah, pastor, eu não consigo ver perspectiva nenhuma, eu não tenho um vislumbre das coisas, eu não consigo acreditar assim tanto como os outros acreditam. Irmão, peça para Ele então: Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa lutar contra esse gigante. E eu vou contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel, o Deus a quem tu tens afrontado, disse Davi para o gigante. Porque quando a gente está com Jesus, e Ele está com a gente no barco, irmão, a tempestade não é exclusiva nossa. Ele está junto. E não tem profecias no Antigo Testamento que o Messias
havia uma grande probabilidade, talvez, quem sabe, ele morresse afogado. Talvez ele morra afogado no mar da Galileia. Não há, ele veio para morrer numa cruz. E ele vinha desde o início do seu ministério, discipulando, falando, treinando os seus discípulos. Ele já vinha de antemão, já alertando eles: olha, o Filho do Homem veio e vai ser entregue na mão dos malfeitores, eles vão crucificá-lo, ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Então tudo isso ele já vinha previamente avisando. Então eles não iriam morrer afogados, jamais. Jesus estava no barco com eles. Irmão, tudo que nós precisamos, meu querido irmão, é da plena certeza, é da plena convicção no nosso coração, na nossa alma, estar impregnado na nossa mente, está aceso no nosso coração a certeza de que Jesus está conosco. Você vai vencer, meu irmão. Em qualquer tempestade da vida, Cristo é o nosso único socorro. Quantas tempestades a gente já enfrentou, e de todas elas saímos vitoriosos, porque acreditamos que Ele não nos deixa perecer. Vamos nos colocar de pé. Olha o verso 26 para nós terminarmos. Verso 26, a parte final do verso, diz assim, repreendeu os ventos e o mar. Ou seja, ele tem poder sobre qualquer coisa. Vento, mar, terra, ele tem poder, ele criou todas as coisas, ele sabe das leis que regem. Ele sabe das leis que regem a terra, que rege o mar. Ele sabe de onde vinha o vento, a intensidade do vento. Ele sabe que tipo de situação estava ali acontecendo. Ele é conhecedor das causas. Ele repreendeu os ventos e o mar. Olha só, ventos no plural, não era apenas o vento. Ventos, por quê? Porque nessa ocasião aqui, tudo indica que Satanás se aproveitou do ensejo, da oportunidade, para tocar terror naqueles imaturos, naqueles discípulos imaturos que ainda não tinham aprendido que eles mesmos tinham o poder de repreender o vento e de lidar com aquela situação. Jesus Cristo já os tinha capacitado, mas eles ainda não tinham esse grau de maturidade. Olha só, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se, o que, irmãos? Uma grande bonança. Seguiu-se uma grande bonança. Seguiu-se uma grande, em outras palavras, calmaria. Seguiu-se uma grande calmaria. Ele repreendeu, o mar ficou quieto. Eles puderam chegar no outro lado, a porto seguro, são e salvos, porque Jesus estava com eles. Amém? Essa tempestade não vem para acabar com você, ela vem para provar a sua fé. Amém? E aproveite o ensejo, a oportunidade para aprender com Deus, porque Ele quer que você cresça. É isso que Ele quer que você faça, que você cresça nele, cresça espiritualmente. Coloque a sua mão no coração, feche os teus olhos. Nós acreditamos que na tempestade tu estás. Nós acreditamos que na tempestade tu estás. O teu controle é sobre todas as situações, sejam elas no âmbito físico ou espiritual. Qualquer lei que rege, que tu mesmo criastes para reger a natureza, tu tens o controle sobre essas leis, para intervir a qualquer momento, em qualquer situação, interrompendo o curso normal, o processo normal, o andamento normal das coisas. Tu tens o poder para interromper. Deus nos ajuda a vencer. Aleluia.